Hoje eu resolvi voltar a um tema que é muito falado o tempo todo, que é acerca da volta de Jesus e as Escrituras, ou seja, o que Jesus falou acerca disso. Por que eu, de quando em quando, preciso voltar a esse tema e dar a minha posição sobre isso? Não é? A forma como eu leio as Escrituras e como eu interpreto o texto bíblico. Porque a internet está cheia de coisas, e a cabeça dos crentes também estão cheias de coisas. Muitos de nós viemos do pentecostalismo, eu inclusive. Não é? E no pentecostalismo, a regra dominante, a teologia dominante acerca da vinda de Jesus é aquilo que nós chamamos de dispensacionalismo. Que os próximos passos da história, teve o período da lei, teve outros antes, mas vamos ficar a lei, depois estamos vivendo a janela da graça, depois vem aí a grande tribulação, depois da grande tribulação vem o milênio, e depois do milênio, então, a última batalha, Deus e o diabo, um último conflito, e então, novo céu, nova terra e inferno. Então, esse é aquilo que está no roteiro do dispensacionalismo. Então, muita gente imagina que essa é a etapa, né? Então, tem gente pensando quem é o anticristo, porque quando chegar o anticristo, começa a grande tribulação. E quando começar a grande tribulação, pega a folhinha e marca 7 anos, depois de 7 anos Jesus volta, aí começa o milênio, pega a folhinha, conta 1000 anos, aí de novo começa uma confusão. Então, essa teoria é uma teoria predominante no pentecostalismo. Ela é recente, ela começa no final do século XIX, cresce muito no século XX, mas no Brasil ela é a corrente dominante. Então, vira e mexe, você vai encontrar qualquer coisa que tem, qualquer fenômeno histórico novo aí, guerra de Israel com o Irã, Jesus está voltando. Morreu o Papa, o anticristo está vindo aí, o novo Papa é o anticristo. Essas conversas sempre vêm, né? Vocês sabem do que eu estou falando, porque quem tem essa bendita ferramentazinha aqui no Instagram, toda hora chega um videozinho desse. Eu estou quase desconfiando que o Trump tem alguma coisa a ver com o anticristo mesmo, mas, por enquanto, não tenho certeza. Então, assim, essa neurose da vinda de Jesus não é nova. Por que é uma neurose? É uma neurose porque sabe quando a pessoa tem mania de perseguição? Aquela pessoa que acha que alguém está perseguindo ela, que alguém está atrás dela, não sei o que lá. Mania de perseguição. Ela vive assustada, vive com medo. E tem gente que vai desenvolvendo isso de uma forma patológica. Eu me converti numa igreja que ainda se chama Jesus Voltará. Está lá a igreja até hoje. Minha mãe se converteu em 1970. O avô da Tânia jurava que Jesus estava voltando. Por isso ele pôs o nome da igreja, Jesus Voltará. Ele compôs uma musiquinha que a gente encerrava todo o culto, e uma das frases era: os tempos findam, Jesus Cristo voltará. Sempre vigília, Bíblia na mão, um novo canto cantaremos em Sião. Então, os tempos findam. Quando eu sou um ser humano que tem uma expectativa de vida, vamos ser mais generosos agora conosco, né? Graças ao seu Baltazar que está aqui, a gente vai passar dos 80. Mas se chegar aos 100 é luxo entre nós, certo? Então, quando a gente fala que Jesus voltará, um ser que tem uma vida limitada, a gente sempre tem essa sensação que nós somos a última geração. Então, o seu Joaquim, avô da minha esposa, ele imaginou que seria arrebatado e não sepultado, mas ele foi sepultado e não arrebatado. E o tempo foi passando, né? Ele faleceu aos 90 anos. Agora o filho dele, seu Hilário, meu sogro, faz 89. O filho dele também está quase chegando aos 90. E se Deus quiser, o genro do filho dele, pode ser que chegue lá também, né? Então, assim, essa ideia, né, a vinda de Jesus, Jesus está às portas, Jesus está às portas. Desde que eu sou menino eu escuto isso. Aí chega o efeito contrário.
a ideia de que tanto falam, que eu já não acho que vai voltar. É Pedro, na sua segunda carta, dizendo: uns dizem que tarda a sua vinda. Então, essa expectativa iminente, quando ela vai se frustrando, ela pode virar o quê? Uma descrença. Sempre falaram isso, Jesus nunca veio. Então, nós estamos entre os neuróticos, achando que Jesus está sempre aí. Então, na minha infância, na minha juventude, era assim: você vai estudar para quê? Jesus está voltando. Você vai comprar casa para quê? Jesus está voltando. Então, era a ideia de que a gente não precisava se preocupar com o nosso futuro. Jesus está voltando. Você vai pagar INSS para quê? Você não vai aposentar. Jesus está voltando. Então, eu fui criado, na minha adolescência, com essa mentalidade. Não planeje o seu futuro lá na frente, porque Jesus está voltando. Então, é um tipo de neurose que paralisa as pessoas, que inviabiliza projetos. E, por outro lado, outros que ficam dizendo: isso é a doideira dos crentes, Jesus não volta. Então, vamos ver o que Jesus falou? Porque se a gente entender o que Jesus falou, eu acho que fica melhor para nós. Tem 3 textos para isso. Na verdade, é um único discurso de Jesus, mas está registrado em Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou seguir o roteiro de Lucas hoje, no capítulo 21, a partir do verso 7. Aliás, vamos começar no verso 5. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus está falando do templo de Jerusalém. Perguntaram a Jesus: mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão no meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Porém, não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras, revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Está clara aqui a frase? Mas o fim não será logo. O que Jesus está falando, por enquanto, do fim. Então Jesus disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, Covid em 2020, epidemias e fome em vários lugares, faixa de Gaza hoje, Etiópia, alguns anos atrás, e outros lugares também onde há muita fome no mundo ainda. Não é? Epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões, serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues, até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Interessante Jesus, né? Eles vão matar vocês. Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Parece que Jesus é meio contraditório, né? Interessante isso. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que encontrarem dentro da cidade, saiam dela, e os que estiverem no campo, não entrem na cidade.
porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Veja como é truncado o negócio, né? Parece que Jesus está falando de assuntos diversos. Em um momento inicial, ele está respondendo a essa pergunta: quando acontecerá estas coisas? Que coisa? A destruição do templo de Jerusalém. Mas Jesus começa a falar do fim do mundo, guerra, revolução, fome, peste. Depois ele fala dos discípulos, coisas que acontecerão com os discípulos. Antes destas coisas, vocês serão presos. E depois ele volta para falar de Jerusalém. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos. Então, parte do problema que as pessoas têm na interpretação dos textos bíblicos é separar quando Jesus está falando de uma coisa e quando Jesus está falando de outra coisa. Jesus poderia ter facilitado, mas eu também não vou dizer que foi Jesus que complicou. Quem escreveu o texto é que complicou, não é? Porque Jesus proferiu a sua resposta para aquelas pessoas. Eram apenas os discípulos que estavam reunidos com Jesus no Monte das Oliveiras. Por Mateus, a gente sabe que essa conversa acontece entre Jesus e os discípulos. E esses discípulos voltavam a conversar sobre esse assunto entre si. Então, uma conversa particular entre Jesus e os discípulos foi preservada na oralidade. Eles foram conversando. Eles lembravam: Jesus disse isso, Jesus disse isso, Jesus disse isso. E vão dizendo, e vão falando. Uma hora alguém transforma isso em texto. Quando tudo isso vira texto, mas vem um texto truncado. Eu me lembro de um amigo pastor que ele escrevia uns artigos para o Jornal Batista Nacional, mas ele tinha o dom da confusão, o dom de Babel. Ele misturava. Um jeito legal era pegar o texto dele, Ctrl+C, Ctrl+V, cortava aqui, punha aqui, dava uma sequência melhor no texto dele. Ele nem percebia que a gente tinha reorganizado o texto dele. Talvez a gente pudesse fazer isso com esse discurso aqui de Jesus. A primeira coisa é organizar. A pergunta é objetiva: quando Jerusalém vai ser destruída? Jesus responde no verso 20: quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, havia um juízo sobre Jerusalém que já estava determinado. E isso já se cumpriu no ano 70 da nossa era pelos romanos. Os romanos cercaram Jerusalém, impuseram a Jerusalém um cerco violento, fome e depois crueldade. A população de Jerusalém foi praticamente dizimada e a cidade foi queimada, o templo foi arrasado. Então, aquilo que Jesus disse que aconteceria, de fato aconteceu por volta do ano 70, na era cristã, 30 e poucos anos depois do que Jesus havia falado. Então, é uma profecia cumprida acerca de Jerusalém. E ela é específica, é para eles. Observem, prestem atenção. Os que estiverem na Judéia, é a região, fujam para os montes. Os que se encontrarem na cidade, dentro de Jerusalém, saiam dela. Os que estiverem no campo, na região rural, ao redor, o cinturão verde ao redor da cidade, os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Porque estes são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, porque uma mulher grávida teria dificuldade para fugir. Ai das que amamentam naqueles dias, porque terão que levar uma criança frágil. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Então havia um juízo determinado contra Jerusalém. Por quê? Porque Deus estava decidido a destruir aquele templo.
A gente tem um certo romantismo com o Templo de Jerusalém, mas nos dias de Jesus, os sacerdotes que oficiavam não eram os sacerdotes legítimos, descendentes de Arão. Havia um questionamento se a família dos Asmoneus tinha realmente direito a ser sacerdote. Porque era uma situação promovida pela política romana. O próprio templo, esse templo que Jesus está falando aqui, era um templo suntuoso, de grandes pedras lavradas, não é o templo que Salomão construiu, nem é o templo que foi reconstruído nos dias de Neemias, 500 anos antes de Jesus. Não. É um templo que Herodes o Grande, o mesmo que quase tentou matar Jesus quando nasceu, Herodes o Grande mandou construir. Demorou 40 anos a construção. Não vou dizer que era uma obra faraônica, porque teria que ser no Egito. Mas era uma obra de grande porte, que foi financiada com dinheiro público, com os impostos do povo. Para agradar o quê? Para agradar o sistema religioso dos judeus. Então foi um templo construído por interesse político. Herodes não era religioso. Herodes nem era judeu. Herodes era idumeu. E ele estava a serviço dos romanos. E para pacificar os judeus, o que ele fez? Construiu um grande e suntuoso templo. Porque ele colocaria a religião de Israel a serviço de quem? Da política. Da política romana, que eu quero dizer, né? A política da paz romana. A paz que se impõe pela força. O que Roma queria? Dinheiro, impostos. Então, esse é Roma. Aquele sistema religioso não tinha nada a ver com a velha aliança. Não tinha nada a ver com os projetos de Deus. Não havia profeta naqueles dias. Deus estava calado. Aquele templo não era casa de Deus. Porque não foi construído a mando de Deus, nem pelos interesses de Deus. Às vezes a gente tem uma ideia romântica, não é? Mas aquele templo de Jerusalém não tem nada a ver com o templo de Davi, vou fazer uma casa para Deus. Com o templo de Zorobabel ou de Ageu, vamos fazer uma casa para adorarmos a Deus, uma casa simples. Aquilo era uma obra suntuosa, feita por homens, por interesse meramente humanos, e se tornou um grande negócio religioso. Então, não servia aos propósitos de Deus. E Deus já havia decidido que aquilo tinha que ser destruído. E o que Jesus está avisando é seus discípulos: olha, estão achando bonito? Pois aproveitem. Vai chegar o dia que não vai haver uma pedra em cima da outra. Então o que Jesus anunciou aqui era a destruição do templo. E era o cerco de Jerusalém pelos romanos, e isso aconteceu. Verso 24, cairão ao fio da espada. Serão levados cativos para todas as nações. Se o mundo fosse acabar, gente, ninguém seria levado cativo para lugar nenhum, não é não? Então era a diáspora judaica, mais uma diáspora, e aconteceu a dispersão. E até que o tempo dos gentios se complete, em Jerusalém será pisada por eles. Ou seja, Jerusalém não seria mais do próprio povo que estava lá, mas seria entregue aos gentios. No verso 29, Jesus dá uma dica para eles. Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Ou seja, olhando a natureza, você consegue discernir as estações do ano. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então Jesus está avisando que a destruição de Jerusalém aconteceria ainda durante aquela geração. Observem, assim como vocês olham para as árvores e percebem que o verão está chegando, a gente aqui em Brasília se orienta pelos ipês. Nós estamos na época do ipê rosa. Daqui a pouco vem o ipê amarelo. Depois vem o ipê branco. Cada um floresce na sua época. Não é? As mangueiras estão florindo. Daqui a pouco a gente começa a ver manga chegando por aí, não é não?
Gente, não passa nas mangueiras, olha, a mangueira está florindo. Daqui a pouco a seca termina. É assim que a gente observa. O que Jesus está falando para eles? Assim como vocês observam a natureza para discernir as estações, observem o cenário. Quando Jerusalém for cercada de exército, saiam da cidade. É isso que Jesus está ensinando. Tá bem? Então, essa parte da profecia, gente, já está cumprida. Não é preciso a gente ficar especulando sobre ela. É página virada da história. Mas aqui Jesus também falou algo para os seus discípulos. Antes de todas estas coisas, vocês serão presos, perseguidos, entregues às sinagogas, lançados nas prisões, levados à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso aconteceu com os discípulos. A gente sabe que essa foi a trajetória deles. Alguns deles foram mortos, né? Vocês serão entregues pelos pais, irmãos, parentes, amigos, matarão alguns de vocês. A igreja de Jesus foi perseguida. Pouco depois da sua morte, ressurreição, subida ao céu, os discípulos enfrentaram problemas. O próprio Tiago é um dos que conversaram com Jesus aqui. Tiago foi morto a mando de Herodes. Então nós temos também o cumprimento dessa profecia de Jesus acerca dos seus discípulos se realizou. O próprio Paulo foi um perseguidor da igreja. Prendeu muita gente. Consentiu no apedrejamento de Estevão. Então a perseguição fez parte da igreja do primeiro século. Nós ainda sofremos perseguição? Sim, ainda existe perseguição no mundo. É possível dizer que sempre houve algum tipo de perseguição contra a igreja. Mas também não é errado dizer que a igreja sempre perseguiu também alguém. É duro a gente admitir isso, mas a religião, ela tende a ser um instrumento de poder e de opressão. Então, quando a gente analisa, nos países islâmicos os cristãos são perseguidos. Nos países comunistas, os cristãos foram perseguidos na época que havia comunismo, né? Cortina de ferro. Quando havia isso, não existe mais. Os cristãos foram perseguidos. Toda a religião foi perseguida, não só a religião cristã. A cultura materialista perseguia todo o pensamento religioso. Houve uma série de opressões. Todos os regimes totalitários oprimiram. Então, os regimes totalitários comunistas oprimiram, assim como os regimes totalitários fascistas também oprimiram. Houve opressão tanto de um lado como de outro. Tem opressão de esquerda e opressão de direita. Tem opressão religiosa, tem opressão antirreligiosa. Todo mundo sabe aqui que o catolicismo, na Inquisição, oprimiu. E a gente lamenta também que certos segmentos protestantes também oprimiram. Se a gente pensar na escravização, ela foi feita por católicos e por protestantes. Então a igreja não está isenta, a igreja não está impune, digamos assim. A igreja tem suas culpas, a igreja tem seus pecados na história. Ela foi perseguida? Foi. Ela é perseguida? É. Persegue? De vez em quando a igreja persegue. Quando eu digo igreja, estou me referindo à cristandade de uma forma geral, mas não é só o catolicismo, não. O protestantismo também. Quem for né, Lucas? Se a gente for lá para Genebra, vai encontrar lá o lugar onde os irmãos foram enforcados. Está lá. Está lá. Enforcados ou queimados? Enforcados, né? Então, assim, esse é o mundo, né? A igreja já queimou mulheres porque as acusava de serem bruxas. Então, isso não é fácil da gente carregar essa culpa. Mas o que Jesus está dizendo é que os discípulos seriam perseguidos e eles foram. Isso já aconteceu. Bom, e o fim? Afinal de contas, o que Jesus falou do fim? Então, Jesus disse que o mundo seguiria normal, não é?
Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Porém não vão atrás deles. Olha que irônico, né? Muitos virão dizendo, sou eu, e chegou a hora. Mas não vão atrás deles. São os falsos cristos. Aqueles que diriam, eu sou o Cristo. O mundo está acabando. São os pregoeiros do fim do mundo. Então, de vez em quando aparece uma figura como esta. Nós tivemos o ilustre Henri Cristo, bem pertinho de nós aqui, não é? Uma figura emblemática do Distrito Federal. Não é? Como definir uma figura como esta? Mas faz parte do... É como eu disse, dos neuróticos, né? Oi? É seu vizinho, né? Está lá ainda? Está por aqui ainda? Está, né? Então nós temos esta... É lógico que não é um movimento que deva ser levado a sério, mas em outros lugares do mundo já houve isso. Pessoas que se diziam mesmo, né? Ser o Cristo. E essa ideia de que o fim está aí. Quantas seitas, quantos segmentos da igreja já não trabalharam essa ideia, né? O fim chegou. Teve gente que previu data para a vinda de Jesus e falhou. Na Ásia, aqui no Brasil, uma pessoa de muito respeito, de muita credibilidade, de muita oração, previu a vinda de Jesus e depois ficou quietinha, porque realmente até agora não aconteceu. Então estas coisas já estavam anunciadas por Jesus. Essa expectativa doentia faz com que algumas pessoas se achem portadoras de uma revelação especial e capazes de descobrir o mistério de Deus. Então ficam fazendo as contas, né? Porque olhando para Israel e olhando para isso, 30 anos para cá, 40 anos para lá. Esses dias alguém falou comigo, foi o Lucas, né? Dizendo assim, então, vai ser um problema em 2033. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, se Jesus nasceu em 2030, morreu em 33, foi para o céu, você não acha que vai começar de novo esse negócio? É mesmo, eu não tinha pensado. Porque a gente teve a neura do ano 2000, né? Como eu contei para vocês, por causa de Antônio Conselheiro, lá no sertão. É culpa do nordestino, viu, Bill? Antônio Conselheiro, lá no sertão da Bahia, em Canudos, dizendo, até 1000 e tanto, a 2000 não chegarás. Então todo mundo achava que o mundo ia acabar antes do ano 2000. Estamos aqui em 2025, mas realmente, será que em 2030 vão dizer, agora faz 2000 anos que Jesus morreu. Não, mas Jesus não morreu em 30, foi em 31, 32, 33, 34, 35. Talvez quando chegar em 40 o pessoal sossegue. Vocês compreendem? Quem fica chutando, fazendo conta essas coisas, os testemunhas de Jeová nasceram assim. O adventismo nasceu de um movimento milenarista. O mormonismo nasceu de um movimento milenarista. Então, esses segmentos, baseados em profecias, em contas e cálculos, acabam virando religiões, ou segmentos, ou seitas, e anunciam uma coisa que não acontece. E depois, como não aconteceu, tem que explicar de um outro jeito, e vai mudando, vai mudando, vai mudando a história, e dali a pouco fica em descrédito. Então, a gente precisa parar com essa coisa, porque o que Jesus quis dizer aqui? Não vá atrás disso. Não segue esse tipo de movimento. Quando vocês ouvirem falar de guerras, revoluções, não fiquem assustados. Gente, guerra, guerra. Mas Jesus diz, quando você ouvir falar de guerra, não fique assustado. Pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Olha que coisa doida. O pessoal vê uma guerra de Israel com o Irã, ou uma guerra de Israel com Hamas, ou uma guerra de não sei quem com não sei quem. Guerra, guerra, Jesus está voltando. Mas Jesus disse, quando você vê guerra, não se assuste. Por quê? Porque guerra, meus irmãos, eu já falei para vocês, eu cheguei a 62 anos. Ainda não conheci uma semana da minha vida em que não houvesse algum conflito militar no mundo. Eu não existi uma semana no mundo sem que houvesse conflito em algum lugar. As guerras nunca cessam. A fome
nunca cessa. A epidemia nunca cessa. Mas por que Jesus fala desses 3 sinais? Sabe os 4 cavaleiros do Apocalipse? Eu não queria entrar muito no Apocalipse não, mas só para dar uma dica para vocês. Quem estudou na escola dominical já sabe. Mas no Apocalipse tem os 4 cavalos, né? O cavaleiro branco. O cavaleiro branco, por Apocalipse, no texto mais adiante, capítulo 19, é Jesus. É aquele que vem. Mas tem o cavalo preto, o cavalo vermelho. Eu falo o cavalo amarelo, mas esse amarelo ali, na verdade, é como se fosse cor de defunto. É uma cor pálida. É um amarelo esverdeado. Aquilo que a gente chama cor de defunto. Então, os cavalos do Apocalipse, os cavaleiros representam a guerra, a fome e a peste. Aí tem gente que fala, está vendo? No fim dos tempos virá guerra, fome e peste. Na verdade, o Apocalipse só está dizendo que sempre houve guerra, fome e peste. Lá atrás, quando Davi fez o censo, Deus falou, Davi, por que você fez isso? Você não devia ter feito. Agora eu vou te dar 3 escolhas. Você escolhe um castigo. Um é a guerra. Os teus inimigos vão vencer a batalha. 2 é a fome, seca. Vai ter um período de seca. 3 é a peste, doença. Aí Davi fala assim, bom, eu escolho a peste. Porque a guerra depende dos outros, não é? Do inimigo. A fome é generalizada, afeta todo mundo. A peste vai afetar uma parte. Então ele fala, prefiro a peste, Senhor, na tua bondade. E aí vai. Então é o castigo. Jeremias, tempos depois, quando vai falar dos babilônios, eles vêm trazendo os flagelos. Quais são os flagelos? A guerra, a peste e a fome. Jeremias fala, quem não morrer na guerra, vai morrer pela fome. Porque a cidade vai ser cercada. Quem escapar da fome, vai morrer na peste. Porque o que havia? A cidade está sitiada, uns tentam fugir, são mortos. Os que ficam dentro da cidade, falta comida. Cidade sitiada, sem comida, sem água, cadáveres, putrefação, contaminação. Natural. Os doutores aqui podem confirmar que esse é o caminho natural da coisa, não é? Então, as condições sanitárias da cidade se deterioram, então você tem guerra, que produz fome, que produz morte, que produz doença. É isso. Então, isso já havia acontecido nos dias de Davi, nos dias de Jeremias, e o que Jesus está dizendo aqui? Isso vai continuar acontecendo. Por quê? Porque guerra, fome e peste são uma espécie de juízos que estão sobre toda a terra. De quando em quando, em algum lugar do mundo, é assim que eles interpretavam a história. De quando em quando, em algum lugar do mundo, o juízo de Deus se derrama. E os cavaleiros saem pelo mundo. E vai a guerra, e vai a fome, e vai a peste. É assim que acontece. Quantas vezes o mundo já não enfrentou epidemias? As 2 mais recentes, um século separa as 2. A gripe espanhola, começo do século XX, e a nossa Covid-19, o ano já diz, 2019. Há pouco tempo nós tivemos uma Covid. E no Brasil, 700 mil mortes. O segundo país onde mais morreram pessoas. 700 mil pessoas. É muita gente, né? E a gente parece já ter esquecido disso. Mas lembra, na época, Jesus está voltando. E não voltou. Vocês compreendem? Era uma epidemia prevista, uma epidemia... a gente, na época, falou, o profeta Bill Gates já havia anunciado que em algum momento aquilo ia acontecer. Uma doença viral ia se espalhar pelo mundo. E aconteceu. Então, estas coisas, gente, não é que elas vão acontecer para que venha o fim. O que Jesus está dizendo é que estas coisas vão continuar acontecendo até que venha o fim.
O fim não será logo. Não dá para você medir, calcular o fim por guerra, porque sempre houve guerra. Não dá para calcular o fim por fome, porque sempre houve fome. Não dá para calcular, imaginar quando chegou o fim, ou estimar por pestes, porque sempre houve peste. Eu vi o HIV ser considerado a doença a última ceifa, não é? É a peste que Deus está mandando, é o HIV. Depois de um tempo veio a Covid. E qual será a próxima? Não sabemos, se é que haverá ou não haverá. Mas já houve cólera, já houve gripe espanhola e já houve tantas outras. Então estas coisas sempre aconteceram e sempre continuarão acontecendo. Não há sinal para o fim. O que Jesus profetizou para Jerusalém já se cumpriu. O que Jesus profetizou para os discípulos já se cumpriu. E o que Jesus profetizou para o fim? Ele disse que haveria estas coisas. Haveria sinal no céu. O que é sinal no céu na época deles, gente? Sinal no céu na época deles é eclipse. Eclipses, movimentos dos astros. Isso sempre há, só que agora a gente já sabe até quando, né? Quando vai ter a lua vermelha, quando vai ter a lua azul, quando vai ter a lua isso, quando vai ter a lua aquilo, quando é o próximo eclipse, onde é que ele pode ser visto? Porque hoje já se faz cálculo. Naquela época, para eles, isso era o quê? Um sinal no céu. Hoje a gente tem astronomia. Hoje é possível calcular o movimento dos planetas. Naquela época, não. Então Jesus falava do quê? Dos sinais no céu. Vocês vão ver essas coisas. Sempre houve eclipse. E vai continuar havendo. Uns a gente vê, outros a gente não vê. Então, estas coisas, ou qualquer outra coisa que a gente tentar usar como sinal, não é isso que Jesus está dizendo. Mas há uma indicação que nos últimos dias, realmente nos últimos dias, haverá mais angústia, haverá mais sofrimento, haverá mais tribulação. É possível, e eu creio que não é nem possível, é provável, né? É provável que Jesus previu nos últimos dias mais sofrimento, mais angústia. E ele mesmo disse: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então Jesus previu menos amor, menos fé e mais angústia, mais sofrimento. Mas quando é que nós poderemos usar esse termômetro e dizer que é agora? Pensemos na nossa condição hoje. Às vezes a gente fica achando que o mundo está pior, né? O mundo está terrível, irmãos, o mundo está terrível. Sim, o mundo está terrível. E nós estamos saindo daqui para comer pizza. É como eu falei outro dia, né? O mundo está terrível. Os americanos bombardeando o Irã e fazendo a final do basquete. A gente reclama do mundo e estamos nós aqui, gente, tranquilos, vivendo a nossa vida. A gente reclama do governo, mas de qual governo a gente não reclamou? Me digam. Qual governo que foi bom? Qual governo que passou? Esse aqui foi 10. Esse aqui foi joia. Pena que acabou. Qual foi o governo que nós dissemos? Pena que acabou. Ontem eu vi o Sarney, gente. Eu vi o Sarney lá na Academia Brasileira. Eu falei, meu Deus, está vivo. Não deixou nenhuma saudade. Collor. Collor deixou saudade? Não, Collor não deixou saudade, não. FHC, para uns foi o melhor dos últimos. Mas para outros não, tem gente que não gostou da FHC. Né? Lula, para uns é semideus, para outros é o filho do diabo. Bolsonaro, para uns foi a salvação, para outros, meu Deus, é a desgraça. Então assim, a Dilma eu não vou nem falar, porque a Dilma é uma unanimidade, né? Eu só lamento, né, que a primeira mulher a presidir o Brasil acabou tão errado, né? É uma pena, né? Vai ser difícil outra conseguir se eleger no Brasil. Mas assim, qual o governo que a gente vai dizer esse aqui foi bom? Vocês concordam? Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Porque todo governo é bom para alguns e ruim para outros. Ajuda de um lado, atrapalha do outro. Desenvolve uma parte e atrasa a outra. Todo governo pode ser avaliado assim. Não há exceção. Todo governo será bom para uns e ruim para outros. Depende de qual foi a sua experiência durante aquele mandato. Não é? Tem gente feliz porque o Trump está governando os Estados Unidos. Tem gente dizendo, meu Deus, o que os americanos querem fazer com o mundo? A gente não há como você analisar uma condição tão ampla e ficar achando que isso tem a ver, né, com a vinda de Jesus. Não, irmãos, o mundo é assim. O mundo é assim e vai continuar assim. O mundo não vai mudar tão drasticamente. Nós estamos aqui vivendo uma vida tranquila. Ah, tem violência? Sim, há violência. Infelizmente há violência. O Brasil é um país perfeito? Não. Em algumas coisas a gente melhora, em outras a gente atrasa, regride. Mas estamos nós aqui vivendo a nossa vida. Os nossos casamentos, criando nossos filhos. Porque esse pensamento, né, que tudo está uma desgraça, tudo está ruim, vamos parar com essa murmuração, com essa reclamação. É o fim do mundo, é o fim do mundo. O mundo está acabando. Não está acabando nada, irmão. E se acabando também, para nós está tudo bem. É Jesus e acabou. Então vamos parar com essa doença, não é de ficar vendo tragédias, medo, susto. Vamos viver nossa vida. Vamos seguir trabalhando. Vamos seguir orando. Vamos seguir evangelizando. Vamos seguir adorando a Deus. Vamos cantar. Vamos celebrar a vida. Vamos criar nossos filhos no temor do Senhor. Vamos amar. Amar o próximo. Vamos amar a nós mesmos. Vamos construir. Sonhe. Não faça como fizeram comigo na minha adolescência. Estude, se prepare. Se a vida for longa, glória a Deus. Se Jesus vier, glória a Deus do mesmo jeito. Faça ficar bom para você. Não está bom? Faça ficar bom. Não fique esperando o fim do mundo, não. Mude de vida. Não fique reclamando. Mude a sua atitude. Trabalhe, ore, busque, estude, consagre, santifique, corrige. Ora, se Jesus vier, estamos no lucro. Se Jesus não vier, estamos fazendo a obra dele. E eu, como eu disse a vocês, não creio nesse calendário confuso. 7 anos de tribulação, 1000 anos de paz. Não. O meu calendário, a minha forma de entender é muito simples. João capítulo 6, Jesus por 3 vezes fala assim: eu o ressuscitarei no último dia. No meu calendário, o que vai acontecer, a minha forma de ver é: o mundo vai seguir do jeito que é. Melhor aqui, pior ali, isso aqui cresce, aquilo ali diminui, fome aqui, fartura lá, 7 anos bons aqui, 7 anos ruins ali. O mundo vai seguindo nesse tropeça e cai, né? Vamos embora, vamos seguindo. O mundo vai seguir como sempre foi. Como foi nos dias de Noé. As pessoas estarão casando-se, dando-se em casamento, vivendo sua vida. E de repente, ao toque da trombeta, a voz do arcanjo, Jesus vai aparecer nos ares. Os que são dele, que têm o Espírito de Cristo, imediatamente, num piscar de olhos, como escreve Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, os que estiverem vivos, num piscar de olhos, serão levantados e vão se encontrar com aqueles que estão vindo com Jesus nos ares, e a ressurreição. Os mortos ressuscitam, por isso eu ressuscitarei no último dia, e os vivos são transformados para nos unirmos e então desfrutarmos do reino de Deus em toda a sua plenitude. E quem não vai entrar nisso, aí é o fim. Para eles é o fim. Para nós é o começo. Para eles é o fim. Então é algo muito simples. Pode acontecer hoje. Pode acontecer amanhã.
Pode acontecer a qualquer momento. Por quê? Porque não há condições. Jesus não colocou nenhuma condição, exceto... Não, aliás, deixa eu corrigir. Jesus colocou uma condição. Importa que o Evangelho seja pregado em toda a terra. Então virá o fim. Essa é a questão. Deus quer que a humanidade tenha a oportunidade. O Evangelho deve ser pregado. O que a gente tem que estar fazendo? Pregando o Evangelho. O que vai preceder o fim? A pregação do Evangelho. O que vai agilizar a vinda de Jesus? A pregação do Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Ser igreja. Então, deixa esses escatologistas com as confusões deles. Deixa esses calculistas dos números esotéricos, tirados da Bíblia ou não, com as previsões deles. Vive a sua vida. Vive em paz. Trabalha, adora e segue. Prega o Evangelho. A qualquer hora, ele pode vir para todos. Se não vier para todos, pode vir para algum de nós. E nós temos que estar preparados. Amém? Peço que compreendam que, embora pareça ser uma voz dissonante de tudo que vocês ouvem por aí, eu não estou sozinho. Tem muitos bons teólogos que pensam da mesma forma. Isso não é coisa da minha cabeça. Isso, na verdade, é uma escola teológica bem consistente, bem representada, com muita gente boa e séria. Só que essa gente boa e séria não está na mídia fazendo alarmismo, até porque a gente não tem nenhuma procuração de Jesus para ficar prevendo o fim do mundo. Quem está na mídia são os alarmistas, que estão sempre errando, mas dão sempre um jeito de começar de novo com esse negócio. Então, quem quiser depois estudar mais, refletir mais sobre isso, a gente pode gastar mais tempo, analisar outros textos bíblicos. O púlpito não é o lugar para isso. É a escola bíblica dominical, são as nossas classes. Nós podemos estudar isso mais a fundo se vocês quiserem. Mas o que eu quero é tranquilizar você e, ao mesmo tempo, encorajar você. Viva a sua vida como se Jesus fosse demorar. Construa a sua vida como se Jesus fosse demorar. Mas esteja espiritualmente sempre preparado, porque Ele pode voltar amanhã. Amém? Vamos orar? O pessoal da música pode vir? Senhor, não são apenas os teus discípulos que estavam curiosos naqueles dias. Como eles, nós também temos as nossas perguntas. Eles se preocupavam com a Jerusalém deles, com a cidade santa para eles. Nós nos preocupamos com o nosso país, com o nosso Brasil, com a nossa nação. Nós nos preocupamos conosco, com os nossos filhos, com nossos netos. Cada um cuida daquilo que lhe cerca, Senhor. E nós queremos ter sabedoria nesses tempos, que podem ser os tempos do fim, mas também podem não ser. Nós queremos ter sabedoria para viver, Senhor, para viver em santidade, viver em retidão, viver em justiça, viver com zelo, com amor, com temor do Senhor. Viver com responsabilidade, com discernimento. Queremos viver sendo operosos, laboriosos, Senhor, trabalhadores, gente comprometida com o Teu reino, gente comprometida com a Tua palavra, gente comprometida com a expansão do Evangelho, para que todos tenham a oportunidade de ouvir e que por meio da Tua palavra, Senhor, a fé seja gerada no coração daqueles que ainda não Te conhecem. Senhor, a nossa oração é para que nós não nos unamos aos alarmistas, mas nos unamos aos responsáveis,
que com serenidade estão no mundo, fazendo o trabalho como que de formiguinha, Senhor, de grão em grão, mas construindo algo maior que eles. Dá-nos força, Senhor, dá-nos perseverança, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento nesses tempos tão confusos, de tantas vozes falando tantas coisas ao mesmo tempo. Senhor, que nós possamos descansar na palavra de Jesus e que a gente esteja preparado para qualquer hora o Senhor vir ao encontro, ou de um de nós, ou de todos nós. Que o nosso coração esteja em paz, sabendo que estamos em boas mãos, que o nosso Senhor é o nosso Salvador, e que não há desespero, não há medo, não há angústia, porque o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Senhor, nós cremos sim que o Senhor está preparando um lugar. Nós cremos que o Senhor está preparando uma mesa para que os seus discípulos se reúnam e celebrem um grande banquete. Há uma festa esperando por nós. Há um ajuntamento de santos esperando por nós. Há miríades de anjos esperando por nós. Há o Senhor esperando por nós. E nós cremos, Senhor, que o toque da Tua graça nos fortalecerá. No dia de Cristo, nós haveremos de estar com Ele, celebrar com Ele, viver com Ele, para a glória dEle. Amém.